Um grande exército de cavaleiros começa a se reunir no horizonte. O sargento do posto avisa sobre isso. É de manhã, o sol nasceu e o inimigo também. 14.000 soldados inundaram pelas ruas de Saragarhi, no Afeganistão. Ninguém esperava que um pequeno posto de apenas 21 soldados se veria cercado por um exército tão grande com armas e rifles. Um enorme exército, probabilidades intransponíveis e uma morte certa. Este é o destino que esperava aqueles 21 soldados defendendo o posto. Fugir ou render-se nunca foi uma opção. A Batalha de Saragarhi é a símile moderna da última resistência de 300 espartanos nas Termópilas, mas com probabilidades ainda mais loucas. Hoje estamos falando da última resistência mais galante e maluca do mundo moderno. Esta é a Batalha de Saragarhi. Mas antes de começarmos, certifique-se de assinar o NUT canal History e clique no sino para ficar atualizado com o nosso próximo conteúdo. Agora vamos entrar no assunto. Os afegãos estavam claramente a planear este golpe há muito tempo. Ishar Singh e seus homens estavam em alerta máximo. Como os afegãos tentaram atacar os fortes próximos várias vezes recentemente. Isso é também porque a guarnição britânica estava tão dispersa para fornecer mais homens neste pequeno posto. No entanto, se este posto caísse, os dois fortes Bulista e Lockhart não seriam capazes de comunicar mais longe e os afegãos conseguiriam destruir ambos os fortes, um por um, pela falta de assistência e reforços. Quando Ishar Singh avistou as hordas de tropas inimigas se aproximando, ele ordenou ao Sipahi Gurumush Singh para entrar em contato com o forte Lockhart imediatamente. Inimigo se aproximando do portão principal. Precisa de reforço. Ao comandante em Forte Lockhart era o tenente-coronel Algon. Ele imediatamente respondeu à mensagem com ordens para que as tropas marchassem até Saragarhi, mas quando ele olhou para baixo da torre de sinalização, ficou surpreso. Os afegãos tinham cercado toda a aldeia. Não havia como conseguir os reforços. Era tarde demais, os afegãos já tinham seus planos em posição. Os 21 soldados Sikh no posto de Saragarhi estavam sozinhos. Percebendo a grave situação, Algon envia uma resposta imediatamente. Incapaz de avançar. Manter a posição. Tenente-coronel Algon também contou com cerca de 14 companhias de tropas inimigas totalmente reunidas, cada uma consistindo de cerca de 1.000 homens cada. Esta informação também foi repassada a Saragarhi. Manter a posição. Essa foi a mensagem do forte. Não haverá reforço, não haverá apoio, não haverá mais munição. Qualquer outra pessoa teria rendeu-se ou abandonou o posto. Mas quando o sargento Ishar Singh reuniu seus homens para a consulta, todos eles ecoaram sua opinião. Tomar uma posição e defender o posto até a morte. Você pode estar se perguntando bem, o que é isso? Loucura? Não, isso é Khalsa. Aposto que você esperava que eu dissesse Esparta em vez de Khalsa, não é? Francamente, o que seguido em Saragarhi não foi menos lendário do que o que aconteceu na Grande Batalha das Termópilas 2500 anos atrás, sob o comando do rei espartano Leônidas e seus 300 homens. Não há muita diferença entre a cultura de um espartano e do Khalsa quando se trata da vida de um soldado. Sua obrigação, o cumprimento do seu dever e a honra do seu exército eram muito maiores para eles do que as suas próprias vidas. Ishar Singh pode ter sido apenas um sargento, mas suas habilidades de liderança estavam muito além sua classificação designada. E em 12 de setembro de 1897, o homem provou seu valor ao incutir medo e agonia entre os corações dos afegãos. Por algo que eles nunca haviam testemunhado antes. Sargento Ishar Singh alinhou seus homens em duas fileiras, a primeira fila agachada e a de trás fileira em pé. Eles estavam armados com armas calibre .303, então Ishar os fez esperar até que o inimigo aproximou-se a cerca de 250 metros do poste. Nessa distância, essas armas eram mortalmente precisas. Assim que Ishar Singh comandou o fogo, toda a vanguarda da aliança Pathan foi dizimada. Isso não chegou nem perto de uma vitória, mas pegou o inimigo desprevenido. Isso foi o momento em que os afegãos perceberam que assumir o posto não seria um passeio no parque como eles estavam assumindo até agora.
Um grito de guerra vindo do posto rugiu no céu, e Joboli Sonihal, Sati Siriakal. O tenente-coronel Algon, do outro lado, também estava ansioso. Todas as suas tentativas de fornecer munição para esses homens corajosos e teimosos em Saragarhi foram inúteis. Enquanto isso, por volta das 14 horas, o regimento de Char Sim lançou outra onda de ataques, para desespero dos afegãos. Depois de outro fracasso, os afegãos atingiram o limite da paciência. Isso os fez recorrer a uma abordagem mais tática. Eles atearam fogo em todos os arbustos e árvores próximos para criar uma cortina de fumaça. O motivo por trás dessa mudança foi aproveitar uma pequena brecha que eles conseguiram criar no posto. Algon, que estava de olho no desenrolar dos acontecimentos, imediatamente pediu ao operador do heliógrafo que enviasse outra mensagem para Saragarhi. Inimigo se aproximando. A violação. Saragarhi ficou reduzido aos últimos 6 homens e Sargento Char Sim ficou gravemente ferido com ferimentos a bala e facadas de baioneta. Lendo a sala, Ishar mostrou mais uma vez suas habilidades exemplares como líder. Ele sabia que se os afegãos conseguissem passar pela brecha tudo estaria acabado e, portanto, um sacrifício foi obrigatório. Ele ordenou que o soldado mais jovem, Sepoi Gurumush Sim, permanecesse na torre do heliógrafo enquanto ele ordenava que os outros 4 recuassem para as paredes internas. Mas antes disso, ele pediu para 2 deles chegarem à brecha, onde Char Sim tomaria sua e última resistência. Ishar estava sem munição e então prendeu a baioneta no rifle para comprar o máximo tempo possível para seus colegas. Em seus últimos momentos, Ishar Sim apostou tudo para realizar um feito extraordinário de coragem e valor e lutou contra o inimigo até seu último suspiro. Enquanto Sepoi Gurumush Sim relatava esses eventos ao Forte Lockhart, os 4 homens dentro das muralhas internas formaram uma formação completa, de costas um contra o outro, para travar uma batalha feroz para atrasar o inevitável. À medida que os afegãos começaram a despejar, cada um destes cipaios lutou até o último suspiro para matar ou deter os afegãos. Gurumush Sim, que ainda estava executando suas funções de comunicação com o Forte Lockhart, pediu permissão do tenente-coronel Algon para se juntar à batalha. Seria uma decisão difícil para qualquer comandante enviar um mero garoto em ação onde a morte é o único resultado certo para ele. Isso deve ter sido um momento doloroso para o tenente-coronel Algon. O jovem, sem temer pela sua vida, pulou da torre com sua baioneta e para o choque dos afegãos começou a cortá-los para baixo, um após o outro. Dentro de 1 hora, ele havia matado cerca de 40 soldados inimigos que forçaram a retirada. Envergonhado pela crueldade de um jovem de 19 anos contra seu exército, o líder afegão Gul Badsha ordenou que seus soldados incendiassem o posto. Gurumush Sim morreu segurando a defesa até o último suspiro. A feroz batalha em um dia quente e ensolarado havia deixado os afegãos exaustos às 16 horas. Após um breve descanso, eles voltaram sua atenção para Forte Gulista, mas os reforços do Forte Lockhart chegaram com artilharia pesada, e os afegãos foram forçados a se render. A aliança afegã admitiu a perda de 600 soldados naquele dia. No entanto, o reforço relatou ter testemunhado um total de 1.400 corpos em Saragarhi. A perda total para os afegãos foi de quase 5.000 antes de se renderem à artilharia pesada. O impacto do seu feito foi tão grande que todos os 21 suboficiais e soldados que morreram na Batalha de Saragarhi foram condecorados póstumamente com a Cruz de Vitória, e a própria Rainha Vitória, imperatriz da Commonwealth, elogiou o valor destes bravos homens no parlamento britânico. O que Char Sim e os seus homens alcançaram pode não ser tão mítico como os 300 espartanos do rei Leônidas, mas definitivamente não é nada menos que lendário. Então, o que você acha? Houve algum outro e último confronto da história moderna do mundo que corresponde à bravura desses Sikh em Saragarhi? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.